Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje, a gente vai falar de uma guerra que está rolando bem acima das nossas cabeças. Não é em terra, nem no mar, mas no silêncio do espaço. E nesse campo de batalha totalmente novo, os Estados Unidos estão usando uma tecnologia praticamente invisível para deixar as forças do Irã, que são bem mais convencionais, de mãos atadas. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. Como é que se vence uma guerra no espaço sem dar um tiro sequer? Isso muda completamente a nossa ideia do que é uma guerra espacial, né? Esquece as naves de combate e batalhas épicas. A coisa é muito mais sutil e, talvez por isso mesmo, muito mais poderosa. Bom, antes de tudo, vamos quebrar um mito aqui. A realidade não tem nada a ver com filme de ficção científica com lasers secretos vindos do espaço. O que está acontecendo é, na verdade, muito mais engenhoso. É uma espécie de teia invisível que combina satélites, códigos de computador e inteligência artificial para basicamente paralisar um adversário. O primeiro pilar dessa estratégia está lá em cima, em órbita. É uma rede de vigilância que está sempre ligada, onipresente e que basicamente eliminou qualquer lugar para se esconder. É como se um país inteiro virasse um livro aberto. E o ator principal nesse cenário é a Força Espacial dos Estados Unidos. Os satélites deles são como sentinelas silenciosas, sabe? Equipados com sensores infravermelhos que ficam o tempo todo procurando por uma coisa bem específica: o calor gerado pelo lançamento de um míssil. E aqui a gente vê o quão absurda é a velocidade desse sistema. Do momento em que o calor do lançamento é detectado lá no espaço, até a hora em que o lançador é destruído aqui no chão, passam-se poucos minutos. É um ciclo de reação tão rápido, que muitas vezes a resposta chega antes mesmo do míssil iraniano atingir o seu alvo. É impressionante. Em uma guerra normal aqui na Terra, ter a posição elevada, tipo o topo de uma montanha, sempre foi uma vantagem gigantesca. Dá para ver tudo, dá para se defender melhor. Pois é, o espaço é a versão definitiva disso. De lá de cima, a visão não é só do morro vizinho, é do país inteiro do Irã o tempo todo. E o ponto crucial é esse, como bem explicou um ex-membro da Força Espacial. Essa superioridade tecnológica não é só uma vantagem tática, sabe? Ela define a capacidade estratégica de um país no cenário mundial. Agora, vamos para a segunda camada da estratégia, porque a coisa fica ainda mais profunda. Não se trata apenas de ver o inimigo, mas de paralisá-lo antes mesmo que qualquer ataque físico aconteça, usando armas que são completamente invisíveis. A primeira jogada no tabuleiro não é uma bomba, é um ataque cibernético. Antes de atacar fisicamente, a estratégia é garantir que o adversário não consiga ver, não consiga se comunicar e nem coordenar uma resposta. Basicamente, você deixa o inimigo cego. O nome técnico para isso é efeitos não cinéticos. Mas na prática, o que isso significa? É simples. Em vez de destruir o equipamento com explosivos, o objetivo é corromper o programa, bloquear as comunicações e inutilizar os sistemas eletrônicos, que são basicamente o sistema nervoso de um exército moderno. E é aqui que a gente vê a sinergia funcionando. A Força Espacial funciona como os olhos, localizando os radares de defesa aérea do Irã. Aí, o comando cibernético entra em ação como as mãos, invadindo esses sistemas para desligar tudo digitalmente. Afinal, um sistema de defesa que não enxerga não serve para nada, né? Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Ok, então a gente já tem os olhos no céu e as mãos no cyberespaço. O que está faltando? Falta um cérebro digital para processar tudo isso numa velocidade sobre-humana. E é aí que a inteligência artificial entra em cena. E esse cérebro tem um nome, Projeto Maven. Mas calma, não é um sistema que sai escolhendo o alvo sozinho, tipo o Skynet. Pensa nele mais como o filtro mais poderoso do mundo. Ele analisa uma montanha de dados, imagens de satélite, comunicações interceptadas e tira todo o ruído, apresentando para os analistas humanos só o que realmente importa. Assim, eles conseguem tomar decisões muito mais rápidas e bem informadas. E então, qual foi o resultado dessa combinação de satélites, ataques cibernéticos e inteligência artificial? A gente vai ver agora como essa trindade tecnológica não só venceu batalhas, mas desmontou por completo a principal doutrina militar do Irã. Os números aqui contam a história toda. No começo de um conflito simulado, o Irã lançou 167 mísseis em 24 horas. 15 dias depois, esse número despencou para apenas 4. E essa queda brutal não é coincidência, é o resultado direto de ter seus lançadores destruídos e toda sua coordenação paralisada.
E talvez o dado mais impressionante de todos seja este: 80% da rede de defesa aérea do Irã foi neutralizada. E o mais incrível? Grande parte disso aconteceu sem que um único tiro fosse disparado, só com ataques cibernéticos silenciosos guiados por inteligência vinda do espaço. Como resume o ex-almirante Montgomery, a IA acelerou o ciclo de tomada de decisão a um nível que antes era inimaginável. O que antes levava dias de análise humana, agora acontece em horas ou até mesmo em minutos. Isso nos leva à conclusão de tudo isso. A gente está testemunhando o surgimento de um novo jeito de guerrear, um paradigma definido não por exércitos maiores, mas por uma diferença de tecnologia que é quase impossível de superar. Essa tabela aqui mostra o desequilíbrio de forma bem clara. Os Estados Unidos têm seus próprios sistemas de navegação e comando, além da capacidade de atacar outros satélites. Já o Irã, por outro lado, teve seu comando espacial destruído e ainda depende de outros países para coisas básicas, sem nenhuma capacidade real de contra-atacar no espaço. E o resumo da ópera é este. A principal estratégia do Irã, que se baseava em sobrecarregar as defesas inimigas com um volume enorme de mísseis, foi basicamente anulada. A tecnologia tornou essa doutrina completamente obsoleta. E isso nos deixa com uma pergunta final, que dá o que pensar. Em um mundo onde o espaço se tornou campo de batalha decisivo, o que isso significa para o futuro dos conflitos globais e para o equilíbrio de poder entre as nações? A resposta para isso ainda está sendo escrita, lá em órbita, bem acima da gente. Por enquanto é isso. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!